isso mesmo. Nós estamos todos aqui, né? Todos felizes, todos com o som desligado para não dar interferência. E hoje nós vamos ter uma TPC muito legal, vai ser muito bom, tá? Então, regras. Travado o som. E hoje nós vamos, eu tenho algumas respostas que alguém interagiu, mas realmente foi bem corrido. Matemáticas, eu estou sozinha, vocês sabem disso, né? E gosto das coisas muito assim, então é meio complicado, mas vai dar certo hoje, se Deus quiser. Muito bom, vamos lá na nossa TPC de hoje. E para acompanhar a nossa TPC, primeiro passo, nós vamos retomar o desafio da semana passada. E depois a gente vai trabalhar com o Algeblan. A sua utilização em operações com polinômios do segundo grau. Primeiro nós vamos trabalhar com operações na primeira TPC e na segunda TPC a gente vai trabalhar com a fatoração, que ele é muito rico. Só que para acompanhar esse TPC, gente, é necessário o Algeblan. Então, a gente precisa, eu pus esse recado, né, para quem for assistir por YouTube, faça, ele é bem simples, e depois acompanhe o TPC, porque se fizer antes, né, se não tiver, não tem como manusear, não vai ter como participar. E o gostoso, nós, professores de matemática, o que nós gostamos é de participar, né? As figuras que nós vamos utilizar, eu sugiro umas 10 de cada uma, pode ser colorido, não pode ser colorido, são esses tipos de figuras, e o importante é que se coloque os valores de x, coloque x assim, coloque isso que está escrito. Se vocês quiserem fazer com EVA, que excelente, é isso que nós vamos utilizar, tá bom? Então, gente, antes de eu falar do Algeblan, nós vamos retomar ao desafio da semana passada. Minha pergunta: quem fez esse desafio? Quem fez e sabe qual é o valor dessa sequência, por favor, pode falar. E aí, gente, um por vez, quem fez? Ninguém pensou em fazer? Ah, mas vocês me deixaram triste. Ah, vocês estão copiando lá? Estavam copiando? Estavam copiando, né? Pode falar, abre o microfone para falar se a gente não ouve. Tá compartilhando a tela com vocês? Faça um positivinho para eu ver. Sim, Inês, eu estou olhando aqui no desafio ainda. Vocês nem pensaram nisso. Olha só, esses meus queridos. Vamos lá. Eu não posso perder a hora, senão depois tem que cortar nossa apresentação. Oi, Inês. Oi. Então, olhando aqui, você pode utilizar a soma, né? Talvez a soma. A soma. Isso. Espera um pouquinho que eu vou tirar, eu vou ter que olhar para eu ver como está. Vamos lá, deixa eu pôr ele aqui embaixo para mim. Só um segundinho para eu pegar lá. Vim aqui embaixo. A resposta é 80? 80.
Isso é uma opção, né? Não sei. Para mim, Então, parece que vamos deu lá. 70. 70? Hã? É. 70, 80, vocês devem ter feito uma lógica para isso. Eu achei também que seria 70, porque está indo de 10 em 10. Mas o primeiro triângulo, ele equivale a 10. Ele vale 10. Depois 2 juntos vale Aí, 30. então, 2 juntos vale 30. Só que esse 30 tem um espaço. Então, 30 com 10. 30 não. Tem os 2 juntos e mais um 0 é 60. Então, 60 com mais um triângulo, 10, 70. Mas e o triângulo com uma bolinha é 20. Então, mas só que tem uma bolinha, 2 triângulos, tem uma bolinha, 2 triângulos, outra bolinha, 60. Depois mais um triângulo, 10. Então, olha, eu devia deixar de castigo para vocês fazerem. Vamos pensar uma coisinha só, gente. Legal. É isso aí. É desafio, né? 40. Chama desafio. 40. Vamos pensar isso aqui. Vamos começar a ficar esperto. Quando você só vê 2 símbolos, pense em alguma coisa binária na vida. Aqui eu tenho 10. Aqui eu tenho 20. Que tal, vou contar para vocês. Que tal 2 elevado à primeira, 2 elevado a 0, dá quanto? 1. 1. 2 elevado à primeira. 2. Aqui eu tenho 2 a 0 e 2 a primeira. Isso me dá 3 em binário, certo, gente? Certo. Aqui eu tenho 2 a primeira, 2 a 0, não tenho 2 a primeira e tenho 2 a segunda. 2 a segunda, 4. 4. 2 elevado a 0, 1. 4 mais 1, 5. 5. Aqui eu tenho 2 a primeira e 2 a segunda. Isso me dá 4 mais 6. 6. Nós estamos multiplicando depois por 10, né? E aqui? Aqui eu vou ter 2 elevado a 0, que é 1. Guardem 1. Não tenho 2 a primeira e tenho 2 a segunda. 2 a segunda vale 4. 4. E 2 a terceira vale 8. 8. 8. Então, eu tenho aí 12, 8 com 13. 4. 130. Perfeito. 8 com 4, 12. 12. Com 13. Aqui está escrito 13, né? Em binário. Multiplicando por 0, eu vou ter 130. 130. Vocês viram que legal? Alguém, eu não sei se está aí, quem me perguntou como eu usei a caneta no PowerPoint. Está aí? A canetinha, se você quiser escrever, não sei se dá para vocês verem onde estou passando o cursor. Tá vendo aqui? Tá. Então, aqui tem uma canetinha. Eu posso pegá-la da cor que eu quiser. Vou pegar ela, sei lá, vamos pegar ela no azul escuro. Então, aqui eu fiz 2 elevado a 0. O resultado Zero, deu eu multipliquei por 10. 10. 10, perdão. Aqui eu fiz 2 elevado à primeira e o resultado também foi vezes 10. 10. Quando eu estou nesse daqui, vamos por esse aqui. Esse é 2 elevado a quanto? 0, 1, 2. 2 ao quadrado vezes, né? Vezes não. Quando eu estou somando... Ah, errei. Então, eu vou lá, eu pego a borracha e apago. Tá? Então, quem perguntou isso para mim, tá aí a resposta também aonde a gente pegou. Então, eu somo, né? Com 2 a primeira, 2 elevado à primeira, isso me deu
5. E esse resultado eu multiplico por 10. 10. Tá, é horrível escrever, mas é isso que eu fiz. Tá bom? Então, esse último aqui, nossa resposta final, o que nós fizemos como resposta final? Deixa eu apagar. Opa! Tudo isso acontece, você acha que é fácil fazer? Esse aqui, deixa eu apagar esse aqui. Então, minha resposta final, nós tivemos o quê? Enquanto isso, a turma está fazendo lá o PowerPoint, né? 2 a 0, 2 a primeira, 2 a segunda, 2 a terceira. Eu fiz 2 a terceira, abri parênteses aqui, somei com 2 elevado ao quadrado. Isso. Bonito, hein? Mais 2 elevado a 0. Primeira, a 0, perdão. A 0. E esse resultado eu multipliquei por 10. Certo? Quem está assistindo, está tudo rabiscado, mas entendeu o que eu fiz, né? Então, isso aí é um exercício muito legal quando se trabalha com potências, né? Porque a gente fala base, mas para que eu faço tudo isso? E aí existe regras, não, existe artimanhas, existe como técnicas, né? A técnica, o que a pessoa fala técnica? A técnica é de vida, né? Pede para a gente dividir. Outro raciocínio também pode ser o dobro da fileira anterior, né? Que na primeira fileira seria 10, na segunda 20, na terceira 40, na outra 80. Mas aqui não foi 40. Então, o dobro anterior. Não também. dá para ser... aqui que você fala? Na Isso, fileira, sim. Isso, essa primeira coluna 10, na segunda 20, na terceira 40, na outra 80. E o dobro da anterior também. Muito bem. E isso, gente, é exatamente o que é o dobro. É trabalhar com potências, né, de base 2. Porque 2 a primeira é 2. O 2 a segunda é o anterior vezes 2. O próximo é o anterior vezes 2. Não é assim? Para que serve o expoente? O expoente é a simplificação, uma maneira simplificada de escrever produtos de mesma base. Não é assim? Isso. E no caso, a base 2, o produto é o dobro. Muito bem, é isso mesmo. Muito legal. Que joia! Então, tá bom. Então, todos agora já estão com as peças do Algeplan feitas, né? Então, como todos já estão com as peças do Algeplan feita, a gente pode continuar. E quem me perguntou da caneta, aqui embaixo você tem como pôr laser, olha, é umas coisinhas bem legais que a gente tem aqui. Muito bom, vamos lá. Então, vamos começar o nosso ATPC de hoje. Deixa eu tirar essa caneta daqui, que eu não quero mais nada. Pronto. Para a gente acompanhar esse ATPC, precisamos da peça de Algeplan. Se não tiver, é legal fazer para a gente acompanhar. As peças são essas daqui, né, gente? O importante é que a hora que a gente construa essas peças, notem que aqui eu pus 5, aqui tem 2, aqui tem 3. São números os lados, é legal você fazer, e é importante, quando passar para a classe, fazer, que eles fazem e gostam, esses números, esses lados, tem que ser números primos entre si, porque quando eu juntar dois lados de y, não vai dar um x. Se eu juntar 2 desse aqui, se eu juntar 2 desse, não dá ninguém, entende? Para não coincidir, senão, em vez de ele colocar uma peça nova, ele fala que 2 do y não dá certo. Essas peças aqui, y por x, x por 1, y por 1 e x por y. Se for colorida, ótimo. Se não for colorida, não tem importância. O importante é que nós vamos considerar uma peça dessa, de um lado positivo e do outro lado dela negativo. Então, é legal você pôr, se você fez um papel quadriculado e colocou o x que é importantíssimo, do lado ao contrário, você coloque um sinal de menos, tá?
Então, ela vai ser positiva e ela será negativa. Opa, não é para ir para trás, é para ir para frente. Vamos lá. Isso. Aqui eu coloquei novamente as peças, e como eu vou utilizar a formação aqui no PowerPoint, eu coloquei o mesmo tamanho, só que eu deixei ela sem pintar. Então, o meu sem pintar quer dizer negativo. Tá bom? O Algeplan, ele ele trabalha com áreas, né? Nós vamos trabalhar com áreas. Por isso que quando eu coloquei x vezes x, nós falamos que a área é x ao quadrado. E é legal, aí dá até para retomar a área. Por que 5 ao quadrado, né? Por que x vezes x dá x ao quadrado? É uma pergunta, né, gente? Por que x vezes x ao quadrado? Ah, porque conserva a base, somos expoentes. Isso é uma regra, uma técnica. Mas por que x vezes x dá x ao quadrado? Essa pergunta seria legal se o aluno fizesse para a gente, né? Seria muito importante. X vezes x dá x ao quadrado? Por que 3 vezes 3? Ah, x é o lado. Então faz um quadradinho. Se aqui fosse... Vamos usar isso aqui, não que x seja 5, é perigoso isso também. Mas se aqui é 5 e aqui é 5, quantos quadradinhos nós temos aqui dentro? 25. E o que é 25? É 5 elevado ao quadrado. Se eu tenho um quadrado de lado 3 por 3, quantos quadradinhos tem aqui dentro? Ah, eu tenho 9. Então, 9 é 3 elevado ao quadrado. Não é isso? Que eu acabei de falar que a potência serve para quê? O meu expoente? Para simplificação de produtos de mesma base. Quando eu faço 2 vezes... 2 é infeliz, viu, gente? Não uso 2, não. O 5 vezes 5, eu vou simplificar, já que a base é a mesma, e tenho 2, eu ponho o quadrado. É bom, tá, gente? Nós treinarmos sempre explicar isso para as crianças, porque aí nós não vamos ter mais que 5 elevado ao quadrado é 10. Se eles começarem a entender, eles já entendem que 2 vezes 3 significa 2 montinhos de 3. Ou seria 3 mais 3. Isso eles conseguiram assimilar. E o expoente ficou meio perdido. Muito bom. Se 5 vezes 5 é 25, é 5 ao quadrado, 3 vezes 3 é 3, 3 ao quadrado é 3 ao quadrado, 3 vezes 3, então o x vezes x é x ao quadrado, uma justificativa, tá? Quem não me conhece fica um pouco assustado, mas vocês sabem que é muito zelo que a gente tem, né? Então, o Algeplan, ele serve desde o início para a gente trabalhar com adição. Por exemplo, se eu for trabalhar com essa adição aqui, nós vamos tirar muito erro que se tem. Fazer essas pecinhas, as crianças fazem. Eu já assisti a aula que a professora fez, eu fui lá participar depois da aula com ela. Lógico, gente, era criança de que ano que eles começam? Acho que era 7º ano, 8º ano, né? Eles fazem, só que o quadradinho deles, gente, se eles usarem o quadriculado, ela trouxe EVA, é meio danadinho. Se vocês sugerirem isso para uma classe, nós temos que ter sempre uns Algeplans que nós fazemos, nós temos que fazer assim uns 4, 5 a mais e deixar com a gente, porque aqueles que estão muito torto, você vai ter que emprestar o seu, tá? Já fique preparado com isso. Muito bom, para eu fazer essa adição, como que eu faço o Algeplan? Você tem uma peça, a maior, que você chamou ela de x ao quadrado, né? Quantas delas você tem que pegar? 3. Então, pegue as 3, opa, já pus tudo uma vez. Pegue as 3 peças dessa aqui. Quantos dessa peça? 2x significa 2 peças de área 1x, correto? Só que como é negativo, nós vamos utilizar essa peça virada ao contrário. Então, a peça que você fez 1x, vira ela ao contrário e põe o sinalzinho de menos nela para você saber que ela é negativa.
se faz um EVA, os dois lados ficam da mesma cor, aí de um lado tem que pôr negativo, tá? E o 3 é o quê? 3 pecinhas cuja área é 1, né? Então, eu vou ter 3 pecinhas dela. Tudo bem, gente? Então, isso é o meu A. Vamos pegar o meu B. Peguem o B de vocês. Eu falei 5 de X. Então, 5 peças dessa e mais uma pecinha. Vocês pegaram isso. Pô, não vou ter 5 azulzinhas, eu tenho 4. Certo, gente? Certo. Uma vai ficar no pensamento, minha porque está faltando. Corta correndo. Na verdade, eu não cortei. Inês, Oi. na verdade, eu não cortei. Foi uma vez que você deu cursos aí para mim, eu guardei tudo, tava tudo guardadinho aqui. Ai, que menino inteligente, eu falei, é isso aí mesmo que eu falei. Aí, só que eu perdi uma. Não tem problema, a gente fez, vai ter muitos ATPCs, viu, que a gente vai trabalhar, coisas que a gente já trabalhou no curso, é bom para dar uma retomada, né? E eu tenho certeza que a segunda vez você vai descobrir coisas, muito mais coisas do que antes, né? A cabeça da gente. Muito bom. Agora, se eu somar essa com essa, o que eu estou pensando com isso, né, gente? O que a gente pode pensar? A criança não vai falar que vai dar 8x, porque se ela olhar por aqui, ela vai somando, ela manda ver. Mas agora, ela vai ver, se eu somar essa, tem outras iguais a essa? Não. Então, a minha resposta vai ter 3 dessa. Isso. Essa aqui e essa são regras que a gente tem que falar no início, tá? As peças iguais, viradas, uma inverso da outra, elas se anulam, tá bom? Então, isso é uma regra que eu tenho que falar no Algeblan. E depois, então, essa aqui, o que vai acontecer? Essa e essa, elas vão se anular. Se anular. O que é anular? Você vai pegar essa peça de cima e a peça de baixo e tirar da sua mesa. Exato. Você vai pegar essa peça e tirar da sua mesa. O que sobrou na mesa é a soma das duas, não é isso? Isso. Então, aí está o resultado da minha soma, tá? Eu sei que vários aí nós já tínhamos feito o curso, né? O Wilson já tinha feito, a Maria já tinha feito, a Márcia, eu não sei se já chegou a fazer esse. É que tem uns que são aquela expressão assim, arroz de festa, né? Então, eles fazem sempre a gente estar junto. Mas eu fico muito feliz, sempre é muito bom. Então, a resposta deu o quê? 3x ao quadrado, sobraram 3 peças dessa e sobraram 4s. 4s. Gente, vocês veem como isso, às vezes é um trabalhinho que a gente tem realmente fazer essas peças, mas como isso evita somas erradas. Exato. Né? Depois, eu pus aqui para vocês o A mais C. O A é aquilo que nós já marcamos lá, eu tirei da tela, mas o A era esse, né? Era 3x menos 2x mais 3. E o nosso C é menos 2x ao quadrado menos 3. Peguem essas peças. Menos 2x ao quadrado menos 3. Opa, é esse aqui já estou fazendo. Menos 2x ao quadrado menos 3, que são essas peças aqui. Todas trocadas, invertidas, porque elas são negativas. Eu tenho que agrupar isso aí, não tem como... Eu falo assim, até tem, né? Não tem como a criança errar, como o nosso estudante errar. Desde que ele saiba. O que ele precisava ter memorizado? Que quando o sinal é ao contrário, as peças estão invertidas, né? E aí, se eu for somar esses dois, esses se anulam, esses se anulam. E quem vai anular é o meu 1, e isso vai me dar uma sobra dessa. Opa, aqui tem mais uma que anula. Então, a soma deu x ao quadrado mais menos 2x. Correto, gente? Sim. Tá. Correto. Ótimo. E eu pus um para acabar, o B menos A. Cadê? O B é esse, 5x mais 1.
E o A é esse aqui. Correto? B menos A. Separaram as peças do B e separaram as peças do A. Eu sei que vocês já estão fazendo assim. B menos A. B menos A, então esse menos aquele deu 7, esse menos aquele deu menos 2. Mas não, é para usar as peças, tá? Tá. Senão, porque a gente... Isso é um jeito de segurar nós um pouquinho, tá? B menos A, esse é o B, e esse é meu A. E o A é quanto? O A é 3x ao quadrado menos 2x mais 3. Só que aqui está falando que é o B, não é mais esse aqui. Eu tenho que subtrair. Como é negativo, o que o negativo faz? Aqueles que eram... Eu vou virar as peças, né? Vai ficar negativo. A gente vai virar as peças, então virei. Isso. Essas outras peças, essas duas peças aqui, X e X, também tem que ser viradas. Virei. Tá. E essas peças aqui também tem que ser viradas. Virei. Então, se do B... É isso? Sim. Portanto, a minha resposta é o que sobrou na mesa, não é isso? Sim. Do B eu tirar o A, eu vou sobrar o que tem na mesa. E na mesa sobrou o quê? O 3x ao quadrado negativo, sobrou o 7x positivo e sobrou o 2 negativo. Certinho, gente? Certo. Certo. Eu acredito que isso vai ajudar bastante a gente. Por que a nossa preocupação? Qual que é a minha preocupação? Veja se vocês entendem. Eu estou preocupado com o dia a dia de vocês também agora. Mas tudo está muito assim, muito corrido, né, gente? Um dia é uma aula, daí a aula, de repente, não dá certo aquela aula, põe outra aula, e aí vocês ficam... Um aluno atende, o outro aluno não participa, um aluno faz, o outro aluno não faz. A gente está nessa situação. Continuamos a apagar fogueira. Agora é só apagar fogo e sem estresse, pelo amor de Deus. Não vamos estressar aqui. Eu já passei por essa fase que, nossa, a gente fica passado. Eu estou preocupado com a volta dessas crianças. Eu tenho tempo para planejar a volta. A volta é em setembro, então eu estou com tempo para planejar a volta. Agora eu apago fogo. Não vou me desgastar para o agora. Eu tenho que preparar o retorno dessas crianças. Essas crianças, uns fizeram, outros não fizeram nada. E outros fizeram um pouco. Eu não posso perder aquele que fez para falar que aquele que fez, não fez, ou que fez um pouco, novamente do mesmo jeito. Eu tenho que fazer algo diferente para eu cativar aquele que fez continuar fazendo e aquele que não fez aprender. Então, essa é a minha preocupação. Eu tenho julho, eu tenho agosto, e se Deus permitir, eu tenho só um pouquinho de setembro. Então, vamos preparar para isso. É para isso que a gente está preparando, tá? Agora é apagar a fogueira. O que fizer agora é lucro. Depois, então, eu tenho tempo, né? Que esse eu não tive tempo de me preparar. O A menos C, aqui está o A, agora eu já vou pôr aqui direto, e aqui está o C. Só que eu tenho um sinal de menos, e o sinal de menos pede para eu trocar. Esses dois que estavam desse lado, eu vou virar de lado. Esses 3 estavam desse lado, eu vou virar de lado. Então, é um processo, né? É um processo da troca. Como isso são peças, eu posso falar até que isso é um joguinho e está acontecendo. E depois, quando eu for trabalhar com polinômios em cima de parentes, eu falo, lembra o menos, você virava as peças, e o virar as peças significava o quê? Ah, o que era menos ficou mais. Pois é isso que a gente vai fazer. Isso é para compreender o que está fazendo.
depois de um tempo nisso, que a gente vai abandonar e trabalhar, porque ele não vai conseguir levar onde ele for essas pecinhas, mas com certeza leva na cabeça. E agora é só somar o que tem na mesa e pôr a resposta, né? 5 desse, menos 2 desse e 6 desse, ok? Perfeito. Tudo bem, Ok. gente? Entendido. Então, vamos começar. Agora vamos continuar. Eu posso também fazer multiplicação. Lembrando que ele é limitado, ele só acaba em segundo grau, só grau 2, tá bom? Então, eu vou multiplicar esses dois fatores que eu tenho aí. X mais 1 e 2x mais 3. Só que agora, eu vou colocar aqui, e aqui beirando a risca, o valor, por exemplo, eu peguei aquela peça 1 por x, não é porque era 1x, porque ela tinha lado x. Se você quiser colocar aqui o quadradão grande, não é x ao quadrado? O lado dele é x. Você pode pôr o quadradão grande aqui. O que eu quero encostar aqui é o lado x. Se você quiser pegar aquela peça x vezes y, coloque aqui o lado x. Então, eu não estou preocupada agora aqui fora com área. Eu estou preocupado com a dimensão do lado. Ok, gente? Então, você pode pôr aqui a peça 1 por x, você pode pôr a peça y por x, e você pode pôr a peça x ao quadrado, que é x vezes x. O importante é que aqui fique x. E aqui eu pus a peça, que aqui tem 1, tá? Poderia pôr que peça aqui? Não tem aquela... Você poderia até pôr essa peça virada para cá. O importante é que aqui fique 1. Tudo bem, gente? Tudo. E aqui em cima, eu tenho que pôr 2 unidades, 1x aqui e mais 1x aqui. Então, essa medida aqui é 2x. E aqui eu vou ter que pôr 3 peças. Meu Deus, gente, eu pus para despertar, para a gente não ir no horário. Já despertou, eu tenho tanta coisa, meu Deus. Mas vamos lá. Depois que eu pus isso, vocês vão completar esse miolo com áreas. E essa área, porque o que é multiplicação? Não é lado vezes lado? Não é uma dimensão vezes a outra dimensão? Então, nós vamos ter que fazer um retângulo aí. No caso aqui vai ser retângulo, poderia ser um quadrado, né? Nós vamos fazê-lo aí dentro e ele é a resposta, porque ele é a minha área. Para completar, quem eu vou colocar? Essa peça, né? E aqui, essa peça. E aqui, que peça que eu ponho para colocar aqui? Um X. Certo, gente? Certo. Olha aqui. Isso. E aqui? Perfeito. E aqui embaixo, o que vai ser? Que peça que vai casar? Que com as crianças, com os estudantes, nós vamos falar peça que vai casar. A gente, você já sabe que uma vez X é 1x. Mas vai fazer ele praticar isso. Você vai ver a peça que vai casar. E a peça que vai casar é aquela peça que tem área 1x. Que é igualzinha a essa aqui, né? Só que deitada. Por isso que eu dei essa sujeirinha nela aqui. E aqui, outra. E aqui? Que pecinha que é aqui? Aquela pecinha pequenininha. Mesma peça. Portanto, esse produto vai nos dar o quê? 2 desse. Quantos 1x eu tenho? 5. E quantos 1s eu tenho? 3. 3. Então, eu acabei de fazer a multiplicação de x mais 1 por 2x mais 3. E esse é meu resultado. Tirem proveito da maneira que vocês acharem melhor, acrescentem. Eu sei, o que é bom faz, se não é bom não faz. Mas, desculpa, se alguém achar que isso não é importante para o aprendizado de uma criança, eu fico preocupada. De repente, tem coisa melhor, compartilha com a gente. Essa semana eu não recebi nenhum compartilhamento de boas ações, hein? Vamos fazer mais um. Aqui é menos x. Ah, é menos x. Então, eu tenho que pegar um que tem ladinho x. Só que ele vai estar virado ao contrário
para dizer que é negativo, não é isso? Isso. Certo, gente? Certo. Correto? Mais 2. 1, 2. O 2. importante é que aqui seja o x virado ao contrário e aqui é que tenha 1. E aqui em cima eu vou ter 3 comprimido x e o 1 eu vou ter, mas tem que essa peça estar virada ao contrário. Virado ao contrário. Não precisa ser a pecinha 1, 1. Pode ser a peça 1x virado ao contrário, onde tem a dimensão 1 aí. Pode ter 1y virado ao contrário, que dê a dimensão 1 aqui. E agora é completar. Lógico, para eu... Agora eu não multipliquei. Eu esqueci de pôr o sinal de vezes aqui, tá, gente? O importante, então, a hora que vocês dão o algebra, é conta qual é positivo, quando é negativo, e também lembrar que quando você multiplica por 1, você já falou que inverte, não foi isso que você falou, inverter a peça? Então, e quando eu tenho, então você poderia trabalhar com multiplicação aqui e fazer assim, ó, menos 1 vezes 1, menos 1, 1 vezes 1, 1 positivo, menos 1 vezes mais 1, 1 negativo. Essa brincadeira já dos sinais, tá bom? Então, se eu multiplicar essa peça com essa peça, a peça que cai aqui dentro é x ao quadrado, só que no caso negativo. A peça que cai aqui é x ao quadrado, negativa. A peça que cai aqui é x ao quadrado, negativa. Ok? E a peça que cai aqui, qual que vai casar? É a 1x, né? É. Aqui é negativo, então, opa, eu falei lá e vim para cá, mas tá bom. Aqui eu tenho 1 positivo, aqui eu tenho x positivo, 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 positivo. Não é assim que eu vou encaixar as pecinhas aqui? Uhum. E aqui eu falei, aqui é negativo, então eu vou encaixar a peça positiva. Sobrou esses 2 buraquinhos, que cabe a pecinha só de 1, né? Que pecinha que cabe aqui? Essa minha amarelinha. Mas que lado que ela vai estar sendo positiva e negativa? Ao contrário. Ao contrário. Tá. Deu para entender um pouquinho? Deu. Infelizmente, eu divido o horário, eu não vou fazer mais esse daqui, mas vai aí para vocês, depois vai tudo para vocês. Eu não vou comentar, porque eu quero, antes, nesse primeiro TPC, ainda falar de divisão. Se você quer dividir esse por esse, o que é uma divisão? Por exemplo, o que é 12 dividido por 4? É igual a 3. Se 12 dividido por 4 é igual a 3, é porque 3 vezes 4 é 12, não é isso? Eu vou trabalhar do mesmo processo que eu trabalhei a multiplicação. Lembrando o seguinte, ó, 12 dividido por 4 igual a 3. Então, 3 vezes 4 é 12. Então, isto daqui é o resultado da multiplicação, não é isso? O 12 não é o resultado? Isso. O 12 não é o resultado do produto? Isso. Esse número aqui vai ser o quê? Alguém vezes x mais 1 vai dar esse fulano, não vai dar esse fulano? Perfeito. Ó, é o 12 dividido por 4 igual a 3. Eu falava que 3 vezes 4 é igual a 12. Pronto. É isso. Aqui é o fulano que eu não sei, tá bom? E aqui vai ser quem? O x mais 1. Mais 1. Certo, gente? E esse x ao quadrado mais 4x mais 3, ele tem que estar aqui dentro, porque ele é o resultado do produto. Lembrando, aqui eu não posso pôr mais nada, né? Que aqui já é x mais 1, né? X mais 1. Então, aqui eu não posso pôr mais nada. Então, eu vou ter que pegar o x ao quadrado e colocar aqui dentro. Bom, já que tem x, eu vou colocar... Eu estou colocando aqui antes. Quem é que eu tenho que colocar lá dentro? Isso aqui. Isso. Certo? Perfeito. Então, eu vou pegar esse x e vou colocar lá dentro. Como que eu vou pegar esse aqui e colocar aqui dentro? Coloquei? E agora? Agora tem que colocar esse, né? Isso. Como que eu vou colocar? Uai, se ele tem x, ele tem que onde tem x, um x.
certo, gente? Esse 1x vou ter que colocar lá dentro. Eu não posso colocar mais nada para cá, porque aqui era x mais 1. Eu só posso colocar aqui, aquele que eu não sei. Vou colocar lá, tirar esse daqui, vou colocar lá também, ok? E essas 3 pecinhas eu coloco lá. Portanto, esse alguém que eu não sabia, qual é a dimensão dele? X, aqui é X? Isso. Cadê? Deixa eu pôr o lapisinho aqui. Vou pôr esse aqui. Vocês Seria concordam X. que isso aqui é X? Você X. E esse pedacinho vale quanto? 3x. tem? Não. Não, Maria, não. lembra uma coisinha só? Que quando nós fizemos multiplicação, aqui fora só interessa a dimensão, só o comprimento, não a área. A área é interna. 3. Então, daqui até aqui Ok. tem X. X. Daqui até aqui tem 1. Daqui até aqui tem 1 e daqui até aqui tem 1. 3. Isso. Fora só 3. interessa o comprimento e dentro a área. Então, aqui eu vou ter, eu pus essa peça porque ela tem comprimento X. Pus essa Certo. peça porque o comprimento é 1. 1 e 1. Então, o que me deu de tudo isso? X mais Mais 3. 3. Eu vou parar para o ATPC não estourar lá o tempo, e eu vou voltar começando daí. Eu vou jogar isso no outro PowerPoint, tá bom? Dá uns 10 minutinhos para a gente voltar no outro, enquanto isso vocês vão pensando um pouquinho. Vou fazer o seguinte, enquanto eu mudo e jogo o PowerPoint, pensam nesse daí, marquem o valor e vão fazendo enquanto eu dou uma acertadinha nele. Marcaram? Divisão de polinômio, gente. Olha que coisa mais boa de fazer isso aqui. Eu vou fazer um com vocês que sobra até resto. Tá bom? Então, gente, o que eu posso falar para vocês é obrigado pela participação desse primeiro ATPC. Utilize o nosso canal de interação. O PowerPoint vai para a escola, mas para quem está assistindo, eu pus o meu e-mail lá no final. Vocês podem pedir. Teve alguém que pediu, eu não mandei, mas eu vou mandar. A escola também recebe. E quem não assistiu, né, avise que quinta-feira, para assistir, vocês podem reassistir, refazer. Isso vai ser muito legal, tá bom? Então, vamos parar por enquanto.